Deus com certeza te perdoa, porque Deus te ama. Então, de novo, Deus não vai te fazer o mal simplesmente porque Ele quer. E aquele mal que está aparecendo para você naquele momento, talvez é a mola que está indo para baixo para poder voar mais alto. E eu sempre falo para todo mundo, quanto mais baixo você tá, mais próximo, parece papo de treinador de futebol, né? Mas esse aqui não é. Mas no fundo é também. Porque quanto mais baixo você tá, mais você tem a possibilidade de subir. O oposto não é verdadeiro, né? Quanto mais você vence, mais você tá para cair, porque não é. De novo, se você tem foco, se você faz as coisas boas, você tem tudo isso. O meu pai foi uma pessoa que doou muito, fez muita coisa boa, foi um cara que se fez sozinho. O meu avô, o pai do meu pai, foi fundador das lojas Marabras. É mesmo? É mesmo. E aí, na época, imagina, anos, não lembro que anos que eram, eu acabei não tendo muito contato com ele, ele faleceu muito cedo. Ele vendeu para um grupo e o grupo colocou meu avô, uma espécie de gerente. E, de novo, um cara que se fez, não tinha a cabeça de gerente. Não estava na época, mas deve ter tido algum tipo de atrito e ele acabou saindo. E aí, naquela época, a Marabras, até onde eu sei, acabou quebrando. E depois, hoje, quem tem o nome já era de direito deles, então essa parte não teve. Meu avô teve a Dominó Móveis. E aí meu pai, anos 80, teve a Show de Cozinhas, era uma loja de cozinhas moduladas. Então nos anos 2000, meu pai, infelizmente, quebrou. Eu vi a roda acabar virando. Meu pai faleceu em 2022. Meu pai, infelizmente, não conseguiu se reerguer financeiramente ao patamar que ele estava. Mas eu sempre falo, meu pai foi embora com dignidade, trabalhando. Meu pai também falava que era um vendedor, e era mesmo. Meu pai depois virou representante de produtos pet, e ele ia onde nenhum representante queria ir. Era um cara que, quando ele faleceu, eu peguei o celular dele e eu tinha que avisar, tudo mais. Os clientes dele choravam. E aí eu vou te falar, mais até do que o dinheiro, óbvio, seria muito legal ter sobrado, acontecido, mas o meu orgulho de pensar o quanto ele ajudou, quantas instituições tem a marca dele, quantas vidas ele ajudou, quantas pessoas ele impactou, e mesmo no final se reerguendo, sem toda a possibilidade, que aí é que tá. Muitas vezes as pessoas falam, ah não, a Sandra é fácil, Vilela é fácil. Não é fácil. Não é fácil você ter 8.000 pessoas, de certa maneira, nas suas costas. Não é fácil você vir aqui na Coragem com o microfone e tá exposto num negócio. Você brincou comigo? O programa que eu fui lá atrás não tá mais no ar. Aqui vai ficar para sempre. Hoje a gente vive em tempos que não vai se apagar. Então você tá se expondo o tempo inteiro. Imagina isso pro menino da 7ª série que não conseguia nem falar com ninguém. Pois é. Então, não foi fácil. Tudo existe uma dificuldade, uma transformação, uma resiliência muito forte. E aí quando eu olho isso do meu pai e vejo que até o último dia, e eu vou te falar, ele deixou o dinheiro para pagar um enterro, para resolver tudo o que precisava. Eu tenho o áudio dele falando que o pouquinho que sobrou, uma parte era para doar, outra parte era para deixar para a moça que cuidou dele. O meu pai pegou Covid, meu pai teve Covid, e bem no momento crucial. E aí, imagina, eu 5 filhos, meu irmão 6 filhos, a gente não sabia como reagir. Então o que a gente fazia? Meu pai morava sozinho, a gente levava a comida e deixava na porta de casa. E meu pai era diabético. E a gente, imagina, todo mundo com medo. Como que eu vou? Porque se eu tiver contato com meu pai, eu não posso voltar para minha casa por 15, 20 dias. Como é que eu vou deixar no meio da pandemia, todo mundo estudando em casa, minha esposa com 5 computadores ligados, tendo que tocar tudo, fazer comida, tudo mais. Então foi um caos. E meu pai acabou não comendo, mas a gente descobriu isso quando numa quinta-feira ele começou a ficar muito estranho. Na sexta eu liguei, ele não atendia. Meu irmão ligou, ele atendeu e estava meio estranho. E aí foi até uma situação que eu, no meio do Shabat, pra gente é o dia sagrado, eu tenho um médico na sinagoga. Antes de começar o Shabat, eu liguei pra Atzalah. Atzalah é uma ONG maravilhosa da comunidade de primeiros socorros, um negócio assim absurdamente que a gente só tem a agradecer para cada voluntário, muito um rápido. negócio lindo, maravilhoso. Toparam ir no meio da Covid também, se paramentaram inteiro, e meu pai não quis ir pro hospital porque meu pai tinha um cachorro que ele gostava muito e ele tinha medo de ser entubado e quem ia cuidar do cachorro. Poxa. Olha que coisa. E aí ele não foi.
E aí eu fui pra sinagoga e eu falei, não posso deixar meu pai assim, não tenho o que fazer, não tem. Aí eu chamei o médico e falei, olha, eu sou rabino, mas o médico é você. Pela lei judaica, para salvar uma vida, a gente pode, às vezes, descumprir alguma coisa com certos cuidados. Eu falei, essa é a situação do meu pai, o que eu faço? Peguei o telefone no meio da sinagoga, fui num canto, eu liguei pra polícia. A polícia falou que não podia fazer nada. Liguei pro bombeiro. O bombeiro falou que não podia fazer nada porque não pode ter nenhum tipo de internação sem a vontade da pessoa. Tá. Falei, mas ele não tá respondendo por ele. É meu pai, mas não é meu pai. Mas a gente não pode leis do país, então a gente acabou lidando com isso. E aí mandamos a Salah, meu pai falou, não vou. Então, resultado, eu falei, eu vou. Voltei pra casa, falei pra minha esposa, agora eu vou, eu não posso deixar meu pai. Eu só tinha aquelas capas de chuva de plástico. Então eu peguei uma capa de chuva, peguei carona até lá, e lembrando que depois de lá eu ia ter que voltar a pé, meu pai morava em outro bairro. Então eu fui, deixei minha família inteira esperando pra jantar sexta-feira à noite, e meu pai abriu a porta. Meu pai não tava bem, mas ele falava, não vou, não vou, não vou, não vou de jeito nenhum, não vou. E aí eu comecei a ficar sem ar, porque eu baixei o negócio pra tentar. Resumindo, eu falei, tá bom, então eu vou te respeitar, eu vou te deixar aqui, mas amanhã a gente volta. E quando a gente voltou no sábado à noite, meu pai tava caído em coma diabético. Puxa. E levamos ele pro hospital, às pressas, tudo. A médica me olha e, assim, aquele olhar te deixando, se sentindo super mal, culpado, como se fosse que você não fez nada. Naquele momento faltou uma empatia legal dela, falando que em 48 horas era o que a gente ia ver se ele ia realmente acordar ou não. E ele já estava em coma. E aí eu falei uma coisa muito legal. Eu sempre tive um relacionamento muito forte. Perguntei primeiro, eu falei, posso eu entrar? Só podia entrar um. Falei, deixa eu entrar que eu vou chamar ele, ele vai acordar. E eu fui. E eu dei a mão pro meu pai e falei, pá. E aí ele acordou. Então dizem a importância de um nome, pra gente um nome judaico, porque a nossa alma escuta. Ele acordou assim, mas foi um relance, ele falou alguma coisa, murmurou e voltou a dormir. 48 horas depois ele melhorou, graças a Deus. Milagre atrás de milagre. Pra você ter ideia, tava batendo 500 de diabetes. Quando meu pai tava pra ter alta, eu fui, a gente amarra um fio pra rezar. Você deve ter visto quando Sim, você foi em Israel. Tefilina. Em português é filactério. E eu tava colocando no meu pai, aí ele foi fazer a reza, que é o Shema Israel, que é, a gente fala que tem um Deus no mundo só, e meu pai fazia assim e batia no rosto. E meu pai era muito brincalhão. Eu falei, para, né, assim, o que tá rolando? Ele falou, não, eu não tô sentindo direito a minha mão. Ai. Ele ia ter alta 2 dias depois. Aí alojou uma bactéria no pescoço. Aí, de novo, meu pai tinha que operar. Aí, na hora, chama o médico. Essas horas, eu sempre sozinho, né? Então, meu pai infartou, minha mãe infartou. Era sempre eu sozinho, né? Aquela hora, você quer um irmão junto, você quer alguma coisa, e você tá lá pra enfrentar o mundo e ter foco pra tomar as boas decisões. Olhei pro médico e falei, e aí, o que vai ser? Quando que meu pai volta a andar? Ele falou, você precisa ver se teu pai vai viver. Se ele andar, e quando ele andar, o processo é pelo menos daqui a 1 ano. Bom, resumindo, ele fez a cirurgia, ele saiu, a gente colocou ele numa clínica de reabilitação e 3 meses depois, ele tava brincando de correr com meu filho na rua. Olha só. Assim, era uma corrida meio capenga, né? Do jeito que ele gostava de falar, meu pai. Mas, e aí eu trouxe ele pra morar perto de mim, e foi um momento que a gente ficou muito, 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 muito próximo. E aí ele começou a ter um problema de respirar, de engolir, e a gente descobriu que ele tava com um câncer no esôfago, que aí quando descobre já é muito agressivo. E aí ele olhou pra mim e aí falou, tratamento que eu falei com o médico, é fazer uma cirurgia, mas como é que eu faço? Eu falei, fica tranquilo, você tem bons amigos e teu filho tá aqui, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com nada, você vai fazer a cirurgia que você quer. Era 0,1% de chance de dar certo, mas a gente acredita que se é o caminho e tem chance, porque se ele não fizesse, ele ia viver mais alguns meses. E essa era uma chance que ele tinha e ele acabou não acordando. Mas eu trouxe tudo isso porque o meu pai, com tudo isso, no final, antes de entrar para a cirurgia, ele me manda essa última mensagem falando, cuida do cachorro, o plano de saúde dele custa tanto, ajuda essa pessoa, e a pessoa que cuidou de mim, eu quero que você também pegue uma parte que sobrou e você deixe para ela. Para mim, foi o melhor legado que eu poderia ver. Para mim, eu vejo que foi uma vida de 67 anos, mas que valeu às vezes por 120.
muitas vezes as pessoas vivem muito e não realizam. E aqui a gente tem um caso que vive pouco, porque para mim foi pouco, eu queria ainda poder abraçar, mas independente de qualquer mesmo. idade, mas muito jovem, mas que teve significado. E eu acho que, agora juntando com tudo, é isso, é o equilíbrio, é o propósito. A gente tem, infelizmente, situações que a gente não quer, mas a gente agradece Deus em tudo aquilo que a gente tá, até mesmo nessas dificuldades. Hoje é um dia que eu saindo daqui, eu provavelmente ligaria pro meu pai e falaria, pô pai, eu tava lá, cara. Gravei. E ele ia falar o quê? Ele ia falar assim, pô filhão, que animal, tenho orgulho de você. Meu pai era muito brincalhão, ele mandava todo dia de manhã, eu levava meu filho pra escola, ele gravava áudio cantando, só falando besteira, tirando sarro. Então era sempre assim, e tenho muito orgulho, é um cara que sempre colocou a gente pra cima. O Romer, perguntas aí do pessoal. O Eduardo Pires fez uma pergunta para o Rabino, que foi: qual a sua visão sobre como a fé pode ajudar empreendedores em momentos de crise? Muito legal. Então, empreender, eu digo que principalmente no Brasil é pra louco. Tá? Mas loucos bons, tá? Eu sou um desses, eu me considero, porque a gente tem que ter muita coragem, muita resiliência, não é brincadeira. É muito difícil, é muito imposto. Tem uma porcentagem muito baixa de 1 ano e 5 anos, né? De tantos que começam e quantos ficam, né? Mudam as regras, né? Tudo. Eu tenho, graças a Deus, essa minha startup 10 anos. Então, eu já acho que é uma vitória. Eu sempre falo assim, se amanhã eu decidir vender, parar, eu já realmente fui. Mas, voltando, o empreendedor, ele tem dias que ele acorda achando que tudo dá errado, que você não presta, que você não é tão bom, porque você vai ver a notícia daquela startup que levantou sei lá quantos milhões em quantas rodadas e isso e aquilo, e você muitas vezes não consegue. E aí você tem o dia também, no dia seguinte, geralmente, de euforia total, porque aí você fez uma reunião muito boa, que você acredita que o negócio vai bombar e vai dar certo. Então, a fé é aquilo que eu falei, é alguém falando pra você, eu confio em você. É saber que Deus te ama, que se você tá aqui fazendo isso, é porque tem um motivo, e que se não for nesse negócio, vai ser no próximo, vai ser alguma coisa que vai acontecer e vai te levar. Então, eu diria que a fé é extremamente importante, mas eu dou mais um negócio que a gente fala também no judaísmo, que é o bitachon, que é a confiança. A fé, ela tem que estar ligada com a confiança. Porque se a gente ficar só na fé, você fica muitas vezes só esperando acontecer, e você não coloca na prática. Quando você tem a confiança, que é aquilo que muda a sua vida, que é aquele momento na 8ª série que você falou, eu vou me comunicar. Aí mudou sua vida. Sim. Então eu acho que essa ligação com Deus é fundamental. A fé não é uma contradição à razão. Não. Dá pra andar junto. Exatamente. Porque muita gente diz isso, né? Sim. E você não pode depender só da fé também, né? Aí você precisa da confiança. E se der errado, volta a fé. E aí você vai ter confiança pra alguma coisa nova. E a vida de um empreendedor... A fé é acreditar sem ver. É isso. Aí minha mulher sempre falava que eu tinha que ter fé. Aí ela queria ver meu WhatsApp. Eu falei, tenha fé. Você não tem fé? Acredita sem ver. Não é, Romer? Faz todo sentido, hein? Leva essa pra tua vida, cara. Olha essa só. Aí, olha... Vamos lá, perguntas. A Paula Tavares perguntou para Sandra: como você enxerga o papel das mulheres empreendedoras no Brasil hoje, comparado a quando você começou? Sandra, você sofreu muito com aquele quadro de Sandra? Meu nome é Sandra. Meu nome é Sandra, muito Já ouviu bom, isso? adoro. Sandra. Sandra, meu nome é Sandra. Acho tão engraçado. Às vezes eu ligo o rádio, eu ligo o rádio só para escutar quando eu tô na hora do almoço. Mas, olha, eu nunca senti nenhum tipo de dificuldade por ser mulher empreendedora. Pode ser estranho falar isso, mas isso que faz mais de 25 anos, né, que eu comecei. Mas não sei se é porque a minha empresa é uma empresa muito feminina, né? Moda. Eu tive um pai que era um homem árabe, judeu, e mesmo assim ele era muito à frente do tempo dele, zero machista, muito pelo contrário, um homem que adorava as mulheres. Ele, além de 3 filhas, ele teve 5 irmãs. Nossa. E aí teve a mãe dele, a minha mãe, ele era rodeado por mulheres, na fábrica mesmo, ele andava, as mulheres suspiravam, assim, então, um homem que adorava as mulheres. Então, desde criança, ele sempre incentivou a gente a trabalhar